O Centro de Compras, a Fubra, sempre com você. E Centro de Medicina Especializado Dr. Toffer. 9h47, 9h47. Nós estamos tentando contato com a Itália, com Roma. Cláudio Bernabucci. Muito bom dia, Cláudio. Nos ouve bem aí? Bom dia, meu caro. Estou muito bem. Então, Cláudio, eu queria te agradecer muito a tua atenção. Você é uma pessoa que conheceu o mundo através da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e tenho absoluta certeza que a tua experiência em toda a visita que tu fez a todos os países do mundo nunca tinha visto nada de parecido com o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, né? Efetivamente, é uma coisa que surpreendeu a humanidade e frente a um novo desafio temos que ser prudentes e usar a nossa fantasia além da boa vontade. Cláudio, como é que tu tem visto a reação brasileira em relação às ações que a Itália e países europeus fizeram depois que entrou o coronavírus aí? Olha, nem vale a pena muito eu me meter nos assuntos internos brasileiros, né? Claro que o Brasil é um país muito complicado, é um país federal, uma república federativa, então, onde coordenação entre o poder central, o poder federal e o poder dos estados é complexo. Eu posso dizer que, em uma situação de emergência como essa, a primeira lição que aprendemos dos precedentes, né, da China ou mesmo da Itália, é que quanto mais o poder consiga ser unitário, coeso e muito atento e sensível às opiniões dos cientistas e médicos, tanto melhor. Sim. Confusão e, digamos, preconceitos são dramáticos nessa situação. Pois é, nós estamos, realmente tu está dizendo uma coisa que estamos percebendo aqui, uma dissintonia entre o governo federal, alguns governadores, prefeituras, e isso acaba até sendo utilizado por pessoas do mal como campanhas políticas, que não leva a nada, só cria a desunião do povo, né? Agora, exatamente, é verdade, mas isso não acontece só no Brasil, acontece também em outros países, estamos vendo mesmos fenômenos na Itália, onde não tem federalismo, mas onde as regiões têm uma ampla autonomia e, inclusive, são responsáveis pela saúde, a nossa saúde é regional. Mas estamos vendo isso também na Espanha, onde tem dramática dialética, para usar um eufemismo, entre o poder central e as autoridades locais. Enfim, que os cidadãos levantem as antenas e depois, no momento de votar, sejam mais sábios e cuidadosos, porque quem aproveita dessa situação dramática, até diria trágica, em algumas regiões, para lucrar consenso barato, é um político que, enfim, seria bom não eleger, né, no parlamento, nem em cargo nenhum. Então, isso não é o momento de fazer, de entrar, digamos, nas divisões políticas que não servem, que são até contrária ao interesse de todos. É o momento, eu diria, que a política seja humilde, né? A política tem que decidir, obviamente. Quem tem poder para decidir em tema de emergências como esse não pode ser a justiça nem a ciência, é a política. Mas a política humilde, nesse momento, escuta os cientistas, que, como ensina o caso chino, ensina o caso italiano, tiveram razão. É bastante interessante essa tua colocação, porque
Eu queria que tu contasse para nós aqui do Rio Grande do Sul, o Cláudio, você mora em Roma, né? Na comunidade de Roma. O que está acontecendo? Como é que vocês receberam isso tudo? Como é que os italianos estão conduzindo tudo isso que está acontecendo por aí? Olha, nós estamos reclusos há 13 dias. Claro, tudo isso foi muito chocante, né? Porque, enfim, mudar de vida de um dia para outro é alguma coisa que nenhum ser humano é preparado com tanta rapidez. Aqui, digamos, em todo o país, a grande maioria das pessoas foram disciplinadas. E se não tem obrigação de sair para trabalhar, porque 35% da atividade econômica produtiva continua funcionando, né? Aqueles que não precisam de trabalhar são bastante disciplinados. Tem um número muito pequeno de pessoas que não acreditam e que recebem multas, são parados pela polícia. Agora, em Roma, a situação não é tão dramática como no norte do país, porque esse vírus não se espalha de maneira uniforme. Se espalha dependendo da criação maldita de certos focos da epidemia. Então, o foco agora mais grave, que significa mais do que a metade dos contágios, mais do que a grande maioria dos mortos, é na Lombardia, ou seja, na região seguramente mais rica do país. Isso em função, e lá se concentra mais pessoas idosas, um contato mais pessoal das pessoas. Eu acho que há uma necessidade das pessoas conversarem, de se confraternizarem. Tu acha que é isso que levou a Lombardia a ser a área mais afetada também? Agora, até agora tem só hipóteses, né? Porque é tudo tão recente que não tem verdade já estabelecidas, consolidadas. Mas temos que começar desde o primeiro ponto, né? Lombardia é a região mais desenvolvida do país, então com maior número de concentração de empresas. Empresa que significa, sobretudo as italianas, pequena e média empresa. Ou seja, uma quantidade enorme de gente que circula, que se mexe, não só na região, mas a nível internacional. Relacionamento com a China, onde parece que surgiu o vírus, né? Feito por grandes empresas é uma coisa, feito por pequena e média empresa significa multidão de gente que vai e vem, e chinos que vêm para cá, sem contar os milhares e milhares de turistas chinos que, quando explodiu a epidemia, estavam aqui. Os primeiros 2 doentes na Itália foram aqui em Roma, 2 turistas chinos, que graças a Deus foram bem cuidados, saíram perfeitamente de saúde e voltaram para a China. Agora, mas na Lombardia, efetivamente, é provável, né, que o contágio explodiu por causa dessa razão, digamos assim, socioeconômica. Depois, nós fomos a primeira democracia ocidental a experimentar esse vírus. Nós não temos possibilidade, nem queremos, efetivamente, adotar os mesmos critérios que foram adotados na China. Aí mandaram uma cidade inteira de 12 milhões de habitantes, se não estou enganado, a não sair de casa, pararam toda a atividade econômica. Agora, China são 5 bilhões ou 6 bilhões de habitantes, se não me engano. O fato que uma cidade de 12 milhões seja parada, ou uma região de 60 milhões, significa que todo o resto estava trabalhando. Sim. Nós somos muito menores como população e como tamanho, então não podemos nem hipotizar de adotar uma medida como aquela. Então, digamos, sendo inclusive os primeiros que experimentamos essa pandemia, as medidas de fechamento, começamos com as escolas, depois com algumas atividades econômicas, depois induzindo
os cidadãos a ficar em casa, e agora, ontem, o último decreto que limita ainda mais a circulação e reduz, digamos, a circulação só às pessoas que trabalham nesse 35% de atividade econômica, porque serviços essenciais, agricultura, alimentação, tudo que é conectado com eletricidade, gás, lixo, sei lá, indústrias estratégicas, né? comunicação, imprensa. Então, chegamos agora a esse apertão ontem, mas parece, graças a Deus, exatamente desde ontem, que essas medidas graduais, como podem ser feitas em uma democracia, estão começando a dar os primeiros resultados positivos. Pois é, Cláudio, a gente vem percebendo que há um crescimento bastante grande, e as notícias, sabe que as notícias para nós muitas vezes vêm assim de formas terríveis, né? E a gente vê cenas daí da região ali de Bérgamo, de Milão, muita gente morrendo ao mesmo tempo, no mesmo dia, cenas assim de o exército trabalhando para poder fazer cremação de corpos, umas coisas assim, cenas que a gente não imaginava ver. Queria te perguntar o seguinte, essa questão de todo esse trabalho que a Itália tem feito, você já percebe uma diminuição do número de contágios ou ainda não chegou no ápice da crise do que diz respeito ao vírus aí? Olha, enfim, a imprensa e a televisão trabalham assim, né? Notícia não é cachorro que morde homem, mas é homem que morde cachorro. Então, tudo que é sensacional aparece. Sim. Agora, eu confirmo que aquelas imagens dramáticas, né, são reais e verdadeiras e tem que ser considerada em toda a sua, digamos, dramaticidade, toda a tragédia que isso comporta. Ou seja, a região mais desenvolvida da Itália, com 10 milhões de habitantes, que é o número maior de todo o país, porque Roma, a região Lazio, que é a segunda, tem 8 milhões e meio. Agora, aquela região rica, e quando eu digo rica, não só de um ponto de vista econômico, mas de tradição solidária, inclusive. O Dom Bosco vem daí, por exemplo, Cardeal Martini. Então, gente, digamos, que habituada a colaborar de forma também solidária, com uma ótima capacidade de organização e de gestão. Se essa região está nesse colapso, isso significa que bom, Itália que tem um sistema de saúde pública que é considerado entre os 2, 3 melhores do mundo, saúde pública. Então, se tudo isso, não obstante tudo isso, essa região está nesse colapso, isso demonstra quanto é perigoso esse vírus. O fato que no resto da Itália, bom, as regiões perto da Lombardia estão também em situação muito difícil, mas não tão crítica de não ter mais camas ou esses canos, né? Sim, respiradores, né? A respiração artificial. Agora, mas no centro e sul da Itália, ou seja, Roma e todo o sul da Itália, Nápoles, Palermo, Sicília, etc. e tal, temos uma situação, sim, que estamos guardando com preocupação. Eu, repito, eu estou fechado em casa há 2 semanas e saí um dia para fazer compra de comida e pronto, continuo aqui. Agora, mas essa diferença, né, entre um lugar e outro, enquanto a perigosidade do vírus, não deve, digamos, induzir o cidadão, inclusive os brasileiros que nos escutam, a considerar que, bom, de alguma maneira é possível escapar, vai acontecer para outro e não vai acontecer para mim. Porque isso é uma mentalidade fatalista, completamente errada. Para dizer um pequeno detalhe, eu então descrevo
a Lombardia como uma situação trágica e o Roma e Lácio como uma situação onde o sistema está governando a doença. Mas hoje de manhã em Roma morreu um garoto de 34 anos. Em 5 dias de hospital, essa doença levou ele para a morte. E com cano e tudo, com toda assistência. Não obstante isso. Ou seja, esse vírus ainda não, os cientistas não conhecem bem. Dependendo da pessoa, pode ser mais ou menos agressivo. Sim, Eu tenho um amigo de 77 anos que pegou, falamos pelo telefone, e ele saiu, sem precisar, saiu do hospital, sem precisar de ter respiração artificial, só com medicina. Parece que funciona essa medicina que estão testando contra artrite reumatoide, né? Parece que funciona. Mas, evidentemente, no caso do garoto de 34 anos, não funcionou nada disso. Então, alerta máxima, porque o sacrifício de ficar isolado, o sacrifício de cortar completamente vida social nessas semanas, é um sacrifício muito pequeno em relação à possível agressão que esse vírus pode dar às nossas vidas, nossas famílias, nossos queridos, e efetivamente ser devastador, como é por muita gente. E sem falar do que está acontecendo em Madrid, né? Sim. Porque você sabe. É complicado. Carlo Bernarbucci, tu foi executivo da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e tu viajou o mundo inteiro com essa organização que é responsável por essa união dos países, difundir tecnologia, melhorar a alimentação, grãos, produção, tudo. O que tu acredita, Cláudio, que isso pode desencadear em países menos organizados, menos bem preparados tecnologicamente, como a Itália é? O que tu pensa que outros países podem enfrentar o que a Itália está enfrentando? Eu estou muito preocupado, não só porque eu gosto muito do Brasil, eu morei no Brasil 5 anos, eu tenho no Brasil meu filho e os meus netos. Então, o que acontece? Que eu digo o seguinte, na nossa experiência, as medidas mais que pareciam na hora, né, drásticas demais, em seguida se revelaram insuficientes. Ou seja, quanto mais drásticas podem ser as medidas em uma primeira fase, tanto melhor, porque o combate contra esse vírus é um combate, uma luta contra o tempo, né? Não tem que dar tempo a esse vírus de difundir, porque a capacidade de se replicar desse vírus é infernal. Então, tomar essas medidas drásticas com 10, 15 dias de antecipos antes que ela exploda, quanto de mais sábio os governantes poderiam fazer. E chegou a dizer que se não fazem os governantes, que façam os cidadãos. Por quê? Porque, enfim, o cidadão pode se fechar em casa, mesmo sem uma ordem que vem do alto. Sim, exato. Ora, esse contágio, esse vírus, se difunde não de maneira, não como os outros vírus que conhecemos até agora, se multiplica de maneira exponencial. Vou dar um dado para vocês. Na Itália, surgiram os primeiros 2 casos, exatamente 30 dias atrás. 30 dias. Itália é um país que... o Brasil é um país grande 26 vezes a Itália. Já isso calculei, 26 vezes. Agora, o que acontece? Na Itália, 30 dias atrás, tínhamos 2 infectados. Hoje em dia, temos recorde de infectados, de mortos no mundo. Então, pelo amor de Deus, sejam mais drásticos dos italianos. Por quê? Porque, como justamente você levanta, se aqui com essa saúde pública, com um nível de bem-estar relativamente difundido, estamos sofrendo essas medidas, essas consequências,
eu não posso imaginar o que poderia ser, digamos, a difusão desse vírus em uma favela brasileira. Não preciso descrever uma favela para vocês, mas em situação de precariedade de abastecimento de água, saneamento básico e uma concentração de população, esse vírus pode ser verdadeiramente uma bomba atômica. Então, atenção, prevenção, não canso mais de repetir tudo isso. Ô, Cláudio, aqui no Rio Grande do Sul, tu conhece bem uma região bastante heterogênea, diferentes culturas, pessoal diferente, temos isso aí tudo. Mas só para te contar, dia 10 de março, houve o primeiro caso registrado no Rio Grande do Sul. Nós fomos praticamente um dos penúltimos aí a ter esse assunto. Hoje, ontem à noite, dia 22 de março, nós estávamos com 77 casos de confirmação já. Já estamos hoje de manhã com 85 casos. Então nós estamos falando em 12 dias, 13 dias, de 1 para 85 casos. Bem como tu disseste, a forma como se contamina e a grande dificuldade que é aí que eu quero te contar. Nós estamos muito lento para informar a quantidade de pessoas que estão contaminadas. Enquanto isso, parece que o pessoal não vai acreditando muito. A pessoa vai empurrando de barriga, mas não morreu ninguém. Aqui em Camaquã, onde nós estamos, ninguém confirmado ainda, mas ao nosso redor, vários confirmados. Então, infelizmente, eu quero te chamar a atenção, tu falou que a imprensa muitas vezes destaca as coisas assim chocantes, como é aquele monte de caixão sendo levado para cremação aí na Itália, mas às vezes as pessoas parecem que tem que ter cenas chocantes, inclusive dentro das próprias famílias, para poder se alertar de um assunto como esse. Você tem razão, isso é verdade. Eu não sou a favor, digamos, eu não quero fazer terrorismo psicológico, eu tampouco, mas é melhor, digamos, constatar que por misteriosas razões o vírus, digamos, poupou o vosso estado, que não vai ter, digamos, graves consequências como aconteceu na outra parte do mundo, mas, digamos, o princípio de prudência deveria ser fundamental. Então, se vocês que digamos, trabalham na comunicação e são homens de bem e se informando do que acontece no resto do mundo, bem fazem a mostrar essas imagens, se essas imagens servem para dar um choque, né, na população e entender que esses 75 de hoje podem virar 500 depois de amanhã, porque cada pessoa infectada pode infectar dezenas de outros, dependendo da proximidade, da cercania. Exato. Então, e depois esse número se multiplica e chegamos a números exponenciais, porque depois temos que considerar outros dois elementos. Quando aqui se fala que na Itália, hoje em dia, temos 45 mil contágios, são os contágios que foram verificados com aquele sistema químico do tampão. Agora, mas sendo uma doença que muitas vezes pode ser assintomática, ou seja, sem sintomas, ou pode ter sintomas leves. Tem gente que fica em casa, isolados, e com um pouco de medicina à distância, em 15, 20 dias resolvem, mas, enfim, são gente que não entram nas estatísticas. Sim. Porque nas estatísticas entram só aqueles que foram verificados com tampão, etc. Agora, então, o número efetivo de contaminados é muito maior do número oficial, que significa que, então, uma pessoa pode ser portador sem sintoma da doença, mas é jovem, tem fortes defesas imunitárias, por exemplo, é saudável, né? Mas passa a doença para avós, tios, pessoas com uma saúde menos boa e produz a doença deles ou a morte deles.
Ou seja, é um inimigo verdadeiramente perigoso, porque não só não se vê, se multiplica rapidamente e tem efeitos diferenciados dependendo das pessoas. Sim. O que fazer nisso? Fazer o sacrifício. Olha, eu quero dar a minha pessoal testemunhas. Claro, sabendo que estou perdendo 15 ou 20 dias de trabalho, até um mês de trabalho, um mês de salário, pode ser grave, pode ser muito sério, mas o que é isso em relação à própria vida? É nada. A gente pode ficar um mês sem trabalhar, enfim, apertando a cintura. Mas, depois, esse sistema de isolamento, como estamos aqui vivendo, é um sacrifício que, com uma dose de paciência mínima, dá para aguentar. Então, não desafiar a sorte, porque esse desafio, até agora, custou vidas para aqueles que não respeitaram as leis da natureza. Cláudio Bernabutti, falando direto de Roma com a Acústica FM, eu queria te agradecer muito a tua atenção. Olha, muito obrigado pelo carinho de nos atender, Cláudio. E as tuas palavras é de sensibilidade, é de gente que conhece o mundo, sabe o que está enfrentando aí o teu país. E o teu depoimento é super importante e sincero para nós. Muito obrigado, viu, Cláudio, pela tua atenção, e conte sempre conosco aqui, viu? De nada, meu caro. Em qualquer momento, se pode ser útil, sempre à disposição dos brasileiros. Um grande abraço, sucesso para vocês aí. Abraço para vocês, até breve, até a próxima. Até mais. Cláudio Bernabutti, ele é executivo da Organização das Nações Unidas, e